Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite para você. Boa noite. O governo estuda formas de disciplinar e regulamentar os jogos online. Uma das preocupações é o endividamento dos apostadores. Muitas plataformas estão fora do país e não têm representantes no Brasil. Por isso, jogadores que se sentem lesados e entram na justiça têm dificuldade para recuperar o prejuízo. Há 8 meses, Adriano passa parte do dia fazendo apostas em jogos online pelo celular. Ele começou com valores pequenos, mas se empolgou. No começo eu mais perdi do que ganhei, né? Até pegar o jeito. Hoje eu aposto, cada rodada eu aposto de 2.500. Adriano acreditou que tinha tirado a sorte grande quando recebeu um prêmio de mais de R$2.500.000. Mas, ao tentar resgatar o valor, teve a conta bloqueada. Eles pedem depósito, que eu tenho que fazer mais depósito para poder liberar o valor do saque. Uma pesquisa realizada por uma empresa especializada em games mostra que 35% dos entrevistados acreditam que o jogo online é injusto ou muito injusto. Apenas 17% confiam que é possível vencer e receber o prêmio. Uma das estratégias das plataformas de jogos online é não informar a localização da sede. Especialistas explicam que as apostas são controladas de outros países e que essas empresas não têm representantes legais aqui no Brasil. Com isso, mesmo quem procura justiça tem dificuldade em recuperar o dinheiro perdido. É uma ação judicial muito cara. Como que ele vai conseguir ingressar com uma ação judicial aqui no país e depois conseguir intimar a empresa em país estrangeiro, depois executar essa empresa em país estrangeiro? No fim de 2023, o governo federal sancionou uma lei que prevê a regulamentação dos jogos online no país. Entre as medidas está o controle do dinheiro para o pagamento das apostas. Todos os recursos vão transitar em empresas autorizadas pelo Banco Central. Então tem que ser instituições financeiras ou instituições de pagamento. Por enquanto, Adriano vive um dilema. Tem uma fortuna acumulada na plataforma, mas não consegue acesso ao valor. Eu sou um milionário sem ser milionário, né? Veja agora outros destaques do dia. Morte de líder do Hezbollah em ataque israelense em Beirute aumenta a tensão no Oriente Médio. Ministro Mauro Vieira discute situação de brasileiros com o chanceler do Líbano. Passa de 50 o número de mortos durante furacão no sudeste dos Estados Unidos. Mulher de prefeito de João Pessoa é presa por suspeita de aliciar eleitores. Há 8 dias das eleições municipais, Record promove hoje debates em 15 cidades do país. Em São Paulo já está tudo pronto para o encontro dos 6 candidatos mais bem colocados nas pesquisas. Oferecimento Bradesco, empréstimo, consórcio, investimentos e muito mais, tudo pelo app. Uma brincadeira que ganhou força entre os jovens preocupa as autoridades brasileiras. Usando armas que parecem reais, eles se enfrentam nas ruas. Especialistas alertam que a farsa pode confundir a polícia e acabar em tragédia. As batalhas acontecem nas comunidades do Rio. Jovens se enfrentam em grupos com as armas na mão em uma simulação por disputas territoriais. Por mais que pareça real, é só diversão. O que virou febre em São Paulo se espalhou para o restante do país. As armas disparam bolinhas de gel. Colocadas no carregador de plástico, já ficam prontas para atirar. E muitas vezes dão trabalho para a polícia. Em Belo Horizonte, PMs tiveram que usar balas de borracha e spray de pimenta para conter uma dessas batalhas. Era um evento clandestino na região do Barreiro. Os jovens usavam armas de paintball e de airsoft. Ninguém saiu ferido. De acordo com as autoridades de segurança pública, o porte e o uso dessas armas de gel, mesmo que de brinquedo, devem ser feitos de forma responsável. Tudo para que a diversão não seja confundida com uma situação que provoque risco e pânico para a população. Uma brincadeira que, para especialistas em segurança, só alimenta a violência.
Aumenta o nível de tensão por parte dos agentes de segurança, com certeza também das pessoas que circulam próximas às comunidades, que poderiam, numa situação como essa, derrubar 2 jovens que estivessem numa moto e ver perder a vida de pessoas por conta de uma brincadeira como essa. A venda de imóveis novos bateu recorde no país no segundo trimestre desse ano. Mas a indústria da construção civil enfrenta dificuldades para contratar mão de obra qualificada. Um imóvel novo vendido a cada 2 minutos. Essa foi a média no país entre os meses de abril e junho. Foram mais de 80 mil unidades comercializadas, 18% a mais do que no mesmo período do ano passado. O acumulado dos últimos 12 meses também cresceu 11,5%, uma injeção de 203 bilhões de reais na economia do país, 21,5% a mais do que nos 12 meses anteriores. É só dar uma olhada ao redor nas grandes cidades que a gente percebe que essa tendência de crescimento deve se manter. Inclusive, historicamente, o segundo semestre costuma ser melhor do que o primeiro. Mas embora a indústria da construção civil comemore os bons resultados, enfrenta um problema: a falta de mão de obra qualificada. A gente, quando olha aí para o universo dos mestres de obra, encarregados de obra, os carpinteiros, os eletricistas, os meio-oficiais, a gente observa que existe ali uma certa ausência de profissionais com experiência relevante que consigam entrar dentro do canteiro já realizando as suas funções. Essa construtora, que mantém 24 canteiros de obra no estado de São Paulo, emprega quase 2.500 profissionais diretos e terceirizados, oferece cursos de qualificação aos funcionários, uma forma de prepará-los e tentar fidelizá-los à empresa. Isso faz com que ele enxergue que a empresa realmente tem um investimento no processo de aprendizagem e, consequentemente, gera mais oportunidade de trabalho. Nos primeiros 5 meses do ano, a indústria da construção criou quase 160 mil novos empregos com carteira assinada. Foi o melhor resultado em 12 anos. A média salarial foi de R$ 2.132. Quirino já trabalhou para construtoras e empreiteiras. Com cursos de elétrica, hidráulica e alvenaria, não faltam novas oportunidades. Mas ele prefere trabalhar por conta própria. Uma liberdade conquistada com a qualificação. Eu tenho essa liberdade porque eu busquei a qualificação, eu busquei conhecimentos, busquei profissões e busquei me especializar nas áreas. Esforcei para isso. Eleições 2024, daqui a pouco tem debate aqui na Record. Os candidatos à Prefeitura de São Paulo também aproveitaram o sábado para tentar conquistar o eleitor. O prefeito e candidato do MDB à reeleição, Ricardo Nunes, esteve em um evento religioso acompanhado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Ele fez um balanço positivo da campanha e falou sobre o debate de logo mais na Record. Tem uma grande oportunidade que a Record nos dá de colocar aquilo que a gente fez, o que nós estamos fazendo, o que a gente vai fazer para a cidade, poder divulgar as ações que a gente pretende colocar para frente. É de fundamental importância. É um momento decisivo, dia 6 de outubro, é o que São Paulo vai decidir do seu futuro dos próximos 4 anos. Guilherme Boulos, do PSOL, fez carreata na Capela do Socorro, na Zona Sul. Depois, o candidato fez uma caminhada pelas ruas do bairro, conversou e tirou fotos com os apoiadores. Boulos falou sobre a expectativa para o encontro de daqui a pouco na Record. Eu tenho ido para os debates para falar de proposta. Infelizmente, tem candidato que gosta do jogo baixo, da mentira. A gente não. Vou estar novamente no debate da Record com postura, com aquilo que São Paulo merece, que é alguém, um prefeito, que possa falar sobre a sua vida, como melhorar a sua vida. A candidata Tabata Amaral, do PSB, fez caminhada em São Paulo. Aqui na Liberdade, bairro tradicional da comunidade japonesa, ela conversou com eleitores e falou da importância do debate de hoje à noite na TV Record. Metade das pessoas não cravaram o voto ainda, então o debate de hoje é fundamental para a gente seguir apresentando as propostas, os projetos, e o que eu espero é que meus adversários tenham o mesmo respeito com o eleitor, com a eleitora, que eu venho tendo até aqui, porque São Paulo merece mais. Então, muito feliz e já estou com vocês. Pablo Marçal, do PRTB, não teve agenda hoje, mas falou sobre o debate de logo mais. A minha expectativa para o debate na Record é que seja o debate mais nobre, sabendo que a Record não é uma emissora da lacração,
vai ser um grande espetáculo para o eleitorado paulistano. Obrigado aí pelo debate. Espero que todos tenham esse mesmo nível de nobreza. A candidata do Novo, Marina Helena, não teve agenda de campanha. Ela estará presente no debate e falou sobre a importância do encontro. Espero que seja um debate de alto nível, que respeite os eleitores, que afinal de contas a gente sabe que a nossa cidade tem tantos desafios. Vai ser uma oportunidade para mostrar as nossas propostas de uma gestão moderna, transparente, eficiente. O candidato do PSDB, José Luiz da Atena, não teve agenda de campanha hoje, mas confirmou presença no debate. Altino Prazeres, do PSTU, participou de 2 atos de campanha neste sábado. Bebeto Haddad, da DC, fez campanha no Campo de Marte, no centro da cidade. João Pimenta, do PCO, participou de programa no canal do partido na internet e se reuniu com a coordenação de campanha. Ricardo Senese, da UP, fez campanha nos bairros da Liberdade e Bela Vista. A Record promove debates com candidatos à prefeitura de 15 cidades do país. A repórter Ingrid Gribel acompanha os bastidores e os momentos que antecedem o encontro aqui em São Paulo. Oi, Ingrid, boa noite para você. Como é que estão os preparativos no estúdio do debate? Boa noite, Giovana. Boa noite, Leandro. E para todo mundo que está ligado na Record. Uma grande noite, né? Estou aqui ao vivo do estúdio, onde vai acontecer logo mais o debate da Record, assim que terminar o Jornal da Record, às 8h40. Dá para dizer que é o ajuste final de luz, de som. E olha, dá para perceber, pelo pouquinho que a gente pode mostrar, que o cenário está deslumbrante. Este aqui é o púlpito que a gente pode mostrar, onde os jornalistas farão perguntas para os 6 principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. Os jornalistas vão perguntar para os candidatos e vão escolher também quem vai comentar essas respostas. São 3 blocos. A expectativa é que esse debate dure cerca de 2 horas. O primeiro bloco tem um formato bem tradicional: pergunta, resposta, réplica e tréplica. Dá para mostrar para vocês também os bastidores. Olha só, nessas cadeiras ficarão os assessores de cada candidato. 4 assessores por candidato. E dessa vez tem uma novidade, mostro para vocês. Esta câmera aqui está posicionada, direcionada para a plateia, justamente para mostrar em tempo real qualquer tipo de manifestação da plateia, que muitas vezes é inoportuna, atrapalha o raciocínio do candidato. Os nossos jornalistas da Record já estão aqui posicionados, prontos para fazer os questionamentos para os 6 candidatos que participam desse debate nessa noite tão especial. Bom, eu volto daqui a pouco com mais informações. O mediador desse debate é o apresentador e jornalista Eduardo Ribeiro, e maior parte dos candidatos já chegou aqui à sede da Record, na Zona Oeste de São Paulo. É a oportunidade de apresentarem propostas para a cidade nas áreas da educação, da saúde, da mobilidade, da segurança pública, e é a chance perfeita nessa reta final de eleição para quem está em casa escolher o seu candidato. Voltamos com vocês. Obrigada, Ingrid. Então, 20 para as 9 da noite. Muito obrigada pelas informações por enquanto. Bom trabalho para você e para a equipe também. Em Belo Horizonte, os 7 candidatos mais bem colocados nas pesquisas foram convidados para o debate. O repórter Luiz Casoni está ao vivo da capital mineira. Boa noite, Casoni. Como que vai ser o debate por aí? Conta pra gente. Boa noite, Giovana, Leandro. Aqui em Belo Horizonte foram convidados Rogério Correia, do PT, Bruno Engler, do PL, Carlos Viana, do Podemos, Gabriel Azevedo, do MDB, Duda Salabert, do PDT, Mauro Tramonte, do Republicanos, e também o candidato Fouad Noman, do PSD. Até o momento, o candidato à reeleição Fouad Noman não confirmou presença no debate. Por aqui já foram feitos os últimos ajustes no cenário e na iluminação e já está tudo pronto. O debate com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte será transmitido dos estúdios da Record na capital mineira e mediado pelo jornalista e apresentador do Balanço Geral, Laí Renault. Belo Horizonte é o 3º maior colégio eleitoral do país. Quase 2 milhões de eleitores vão às urnas no próximo dia 6 de outubro. Giovana, Leandro. Obrigada, Casoni.
Em Goiânia, serão 6 candidatos com representatividade eleitoral no debate de logo mais. O repórter Paulo Henrique Santos mostra pra gente, então, os últimos preparativos. Boa noite para você, Paulo Henrique. Boa noite para você, Giovana. Boa noite a todos. Tudo pronto aqui nos estúdios da Record Goiás para o debate com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. A posição de cada um deles aqui no estúdio foi definida em sorteio com a presença dos assessores. Vão ser 4 blocos, 2 de confronto direto entre os candidatos e 1 com temas pré-definidos, como coleta de lixo, transporte público, mobilidade e vagas em creche. Assuntos que fazem parte do dia a dia do goianiense. E o último bloco vai ser de considerações finais. A mediação do debate vai ser do apresentador Carlos Magno, do Goiás Record. Leandro, Giovana. Muito obrigada, Paulo Henrique. Obrigado, Paulo. Veja a seguir, técnica criada por pesquisadores da USP consegue prever com precisão locais com risco de deslizamentos. Tudo pronto para o debate com os candidatos à prefeitura da maior cidade do Brasil. O Hezbollah confirmou a morte de Hassan Nasrallah, o líder do grupo terrorista há mais de 30 anos. Nasrallah foi um dos mortos na operação do exército israelense em Beirute, capital do Líbano. Essas imagens mostram os caças israelenses partindo para a operação no Líbano. Bombardeios foram registrados em várias regiões da capital Beirute. O ataque que matou Hassan Nasrallah atingiu uma base subterrânea do Hezbollah ontem à noite. Outros integrantes do grupo terrorista morreram, entre eles o comandante da Frente Sul, Ali Karaki. Segundo o governo do Líbano, 6 pessoas inocentes morreram e 91 ficaram feridas. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que a morte do líder do Hezbollah era essencial para Israel alcançar os objetivos na guerra. Nasrallah foi um dos fundadores do Hezbollah, grupo terrorista financiado pelo Irã, e durante mais de 3 décadas liderou ataques contra Israel. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, disse que o grupo terrorista fará Israel se arrepender do ataque. Depois que a TV, controlada pelo Hezbollah, confirmou a morte de Nasrallah, uma série de protestos contra Israel foi iniciada na região. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou que a guerra não é contra o povo libanês e que Nasrallah assassinou milhares de israelenses. O presidente americano Joe Biden disse que a morte do líder terrorista é uma medida de justiça, mas também afirmou que é hora de fechar um acordo de paz na região. Neste sábado, as forças israelenses continuaram bombardeando estruturas militares do Hezbollah. Ao menos 140 alvos foram atingidos nas últimas 48 horas. Este analista em estratégia militar explica que a morte do chefe do Hezbollah pode motivar uma guerra generalizada no Oriente Médio e que as reações dependem de qual resposta o Irã vai dar a partir de agora. Como forma de proteção contra ataques do Hezbollah e do Irã, o exército anunciou mudanças nos protocolos de segurança aqui em Israel. As forças de defesa pediram para a população evitar aglomerações em diversas regiões do centro do país. Pela segunda vez em 2 dias, um míssil balístico foi lançado do Iêmen contra o centro de Israel. As sirenes tocaram em diferentes locais de Tel Aviv, incluindo o aeroporto internacional Ben Gurion. Ataques russos contra a região nordeste da Ucrânia mataram 9 pessoas. Os bombardeios atingiram um hospital. Autoridades afirmam que houve um primeiro ataque e quando a equipe de resgate chegou, novas bombas foram lançadas. Segundo o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foram usados drones explosivos no ataque. Segundo ele, a Rússia está mirando os bombardeios em estruturas que afetam exclusivamente civis. Voltamos a falar sobre o debate com os candidatos à prefeitura da maior cidade do país. Quem acompanha os preparativos nos estúdios é a repórter Ingrid Gribel. Ingrid. Stoliar,
Equipe técnica posicionada, está tudo pronto para começar logo mais esse debate entre os 6 principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. Eu aproveito para mostrar esse detalhe, é para essa tela que os candidatos olham para falar, concluir o raciocínio do tempo certo, é o cronômetro. E olha só quem está do meu lado, o apresentador, o jornalista Eduardo Ribeiro, que tem a importante missão de mediar esse debate. Apostos, né? Boa noite a todos. Vocês viram ali o cronômetro de 30 segundos, que é o tempo que os candidatos vão ter para fazer pergunta. Quem vai responder vai ter 2 minutos, quem vai replicar 1 minuto e meio e depois a tréplica de mais 2 minutos. É assim, oportunidades teremos muitas, 60 oportunidades de confronto direto de ideias. A Record está completando 71 anos, estamos a 1 semana das eleições, os 4 dos 6 candidatos já estão na casa, eu acabei de cumprimentá-los, o clima é o melhor possível para que a gente possa fazer o melhor trabalho para você em casa. Muito obrigada. O debate logo mais às 8h40 na Record. Obrigado, Ingrid. Pesquisadores da Universidade de São Paulo criaram uma técnica capaz de prever em quais áreas do litoral do estado podem haver deslizamentos de terra. A ideia é que o modelo também possa ser usado em outras regiões do país. Você foi lá conferir, né, Leandro? É isso aí. O método é capaz de prever em quais pontos pode haver deslizamentos em dias de chuva forte. A gente vai melhorar muito o nosso nível de detalhe, né, a precisão dos dados que a gente vai conseguir trabalhar. Tem a característica do relevo, de solo, de estar mexido ou não, de ter construção ou não, e a quantidade de chuva. Os cientistas brasileiros desenvolveram a técnica em parceria com pesquisadores do Canadá e da Romênia. Eles usaram 4 ferramentas para gerar o modelo: inteligência artificial, imagens de drones, modelagem em 3D e uma técnica conhecida como detecção e alcance da luz. O método faz o mapeamento do ambiente por meio de um feixe de luz disparado por um avião. O tempo entre o disparo e o reflexo do laser pode medir a distância, a posição e a altura dos objetos na Terra. Um avião pode enviar até 500 mil disparos de laser por segundo, o que deixa o mapeamento ainda mais preciso. O modelo usou como base um inventário feito logo após a tragédia em São Sebastião, no litoral de São Paulo, em fevereiro do ano passado. O estudo, que analisou imagens aéreas, apontou mais de 1.000 pontos de deslizamentos de terra na região. A previsão é que até o ano que vem, esse novo modelo de prevenção de tragédias possa ser usado em várias regiões do país. Em fevereiro de 2023, São Sebastião foi destruída pela chuva e pela enxurrada. 64 pessoas morreram na cidade. A gente tem que estar preparado, então a gente quer gerar esse tipo de dado e, é claro, disponibilizar para todas as prefeituras, todos os órgãos que venham a precisar. A frente fria trouxe chuva e alívio nas temperaturas em parte do centro-sul do país. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Lid, quais os destaques do tempo para este domingo? Muito boa noite para você. Oi, Gi, olha só, o alívio durou pouco, viu? O ar seco e quente ganha força de novo sobre o interior do país. Boa noite para você, Leandro, muito boa noite. E boa noite para você aí de casa. A partir deste domingo, teremos mais um período de temperaturas acima da média. Em São Paulo, as máximas chegam aos 28 graus. Em Campo Grande, faz até 37 sem nada de chuva. Palmas entra no circuito das capitais mais quentes, com 40 graus e alerta de baixa umidade do ar. O sábado foi marcado por pancadas isoladas em várias regiões. Vemos pelas imagens de satélite que ainda chove sobre o Pará, Amazonas e Roraima. Amanhã tem previsão de chuva no fim da tarde nos estados da região norte e entre as capitais Salvador e Natal. No giro de temperaturas, faz até 28 graus em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Em Goiânia, os termômetros marcam até 38. Em João Pessoa, 26 e até 31 em Rio Branco. Vamos aos pedidos de Tempo Delivery. A Jane está de olho na previsão para Ribeirão Preto, São Paulo. Boa noite, Jane. No interior paulista, os destaques são o calor e a volta do tempo seco. No domingo faz até 36 graus, na segunda 37 e até 40 na terça. A Márcia é de Petrolina, Pernambuco. Bem-vinda, Márcia. Poucas mudanças nos próximos dias. O tempo firme predomina e as temperaturas sobem bastante à tarde. As máximas ficam entre 33 e 35 graus.
Peça previsão personalizada também. Para isso, basta postar uma mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Giovana, Leandro. Obrigada, Lide. E veja a seguir, os aparelhos de medir pressão arterial que ainda utilizam mercúrio não podem mais ser fabricados e nem vendidos no Brasil. Passagem do furacão Helene deixa mais de 50 mortos nos Estados Unidos. 80 jornalistas brasileiros e estrangeiros credenciados vão acompanhar o debate bem de perto, aqui desse estúdio. Voltamos a falar do debate de daqui a pouco aqui na Record. Os 6 candidatos mais bem colocados nas pesquisas vão apresentar as propostas aos eleitores. Quem acompanha dos estúdios é o repórter Ari Peixoto. Boa noite, Ari. Olá, Leandro, boa noite a você, boa noite a Giovana. Nós estamos aqui no corredor que dá acesso ao estúdio onde será realizado o debate. Vou dar um giro aqui de 180 graus para vocês verem que aqui é a entrada do estúdio. Por aqui passam candidatos e assessores, não sem antes serem fiscalizados com detetores de metais portáteis. Todos, sem exceção, foram fiscalizados. Cada candidato teve direito a trazer 4 assessores, como a gente já disse no bloco anterior. E só para você ter uma ideia, Leandro, os 6 candidatos que participam do debate desta noite já estão aqui na TV Record. Daqui a pouco eles vão seguir para o estúdio, vão se posicionar conforme a ordem que foi determinada em sorteio com os assessores. A gente vê ali, por exemplo, o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, ele esteve aqui para conhecer o estúdio, está passando ali, veio conhecer o estúdio e está voltando. Todos eles estão sendo também submetidos, estão participando de uma entrevista coletiva. Olha só, essa é a revista que eu mencionei agora há pouco. Todo mundo que passa por aqui, assessores, os próprios candidatos, o pessoal da Record, todo mundo, sem exceção, está sendo fiscalizado. O debate começa logo depois do Jornal da Record. São 3 blocos, nos 2 primeiros, confronto direto, também perguntas de jornalistas do Grupo Record. E o terceiro e último bloco será o bloco das considerações finais. Quem for punido por qualquer ato que cometa durante o debate perde 30 segundos nesse bloco final de considerações. Leandro, Giovana. Obrigado, Ari. Daqui a pouco a gente volta com você aí. E como você acompanha, tudo pronto para os debates políticos promovidos pela Record. Eles acontecem em 15 cidades. Em São Paulo, 6 candidatos mais bem colocados confirmaram presença. Hoje foi dia de ajustar os últimos detalhes, deixar tudo pronto para receber os 6 candidatos à prefeitura da maior cidade do Brasil. Eles vão ocupar o palco do estúdio durante o debate, que começa daqui a pouco, às 20 para as 9 da noite. Os locais no palco e a ordem das perguntas foram definidos em sorteio. O debate, um dos mais importantes nessa reta final da campanha, terá um tempo previsto de 2 horas e será mediado pelo jornalista Eduardo Ribeiro. Os candidatos mesmos estão concordando que esse é um dos mais importantes debates. Primeiro porque a gente está a 8 dias das eleições. Promete demais, a gente está preparado para tudo, mas está torcendo para que o bom debate prevaleça. Serão 3 blocos. Nos 2 primeiros, haverá confronto direto entre os candidatos com tema livre. Quem pergunta tem 2 minutos e quem responde 4 minutos. 3 jornalistas do Grupo Record também farão perguntas. O último bloco será reservado às considerações finais. Cada candidato terá 1,5 minutos. Durante o debate, aquele candidato que se sentir ofendido pode pedir sim direito à resposta. Essa solicitação será analisada por uma comissão formada por diretores jurídicos e jornalísticos da Record. Caso o pedido seja aprovado, o candidato tem mais 30 segundos. Há poucos dias da eleição, uma das últimas oportunidades para que os candidatos possam mostrar as propostas e tentar conquistar os eleitores. 80 jornalistas brasileiros e estrangeiros estão credenciados para acompanhar o debate de perto. Uma sala de imprensa foi montada ao lado do estúdio principal. O debate será acompanhado por um telão e os candidatos poderão dar entrevistas antes e depois do programa.
Cada candidato terá direito a levar 4 assessores para o estúdio, sendo que 2 terão acesso direto ao palco durante o intervalo para discutir estratégias e orientar os candidatos. Além de São Paulo, haverá debates em outras 14 cidades brasileiras. Todos começam às 20h para as 9h. Laura Emília Lucena, mulher do prefeito de João Pessoa, foi presa hoje numa operação da Polícia Federal. Ela é suspeita de aliciar eleitores. Laura Emília Assis de Lucena, esposa de Cícero Lucena, atual prefeito de João Pessoa e candidato à reeleição, foi presa em casa. Ela e a assessora Tereza Barbosa Albuquerque foram alvo da Operação Território Livre, que investiga, por ordem da Justiça Eleitoral, um esquema de aliciamento violento de eleitores e organização criminosa nas eleições municipais. As prisões aconteceram depois da análise do material apreendido nas 2 fases anteriores da operação. A primeira-dama e a assessora já passaram por audiência de custódia. A detenção foi mantida e elas foram trazidas para este presídio. Laura Emília, segundo a investigação, era quem decidia quem seria indicado a cargos na Prefeitura de João Pessoa. As funções eram solicitadas por pessoas ligadas a grupos que mantêm o controle sobre comunidades da cidade. Em nota, o prefeito Cícero Lucena considerou a prisão política e alega que a operação foi arquitetada por opositores. Os advogados disseram que só irão se posicionar após analisarem o processo. Veja a seguir, candidatos à presidência dos Estados Unidos fazem dia de campanha pelo país. Chanceleres do Brasil e do Líbano se encontram em Nova York e discutem possível operação de resgate de brasileiros na região do conflito com Israel. Voltamos a falar sobre o debate que acontecerá daqui a pouco na Record. O repórter Ari Peixoto está nos estúdios e volta a falar com a gente ao vivo. Oi, Ari. Atenção. Última pergunta. Oi, Leandro, Giovana, nós estamos aqui no estúdio para receber 80 jornalistas brasileiros e estrangeiros que vão acompanhar daqui o debate. E todos os candidatos que chegaram aqui vieram fazer uma entrevista coletiva. Nesse momento, quem está aqui no centro do palco é a candidata Tabata Amaral. Ela vem fazer uma entrevista coletiva com todos os jornalistas que estão aqui. E, para dizer a verdade, o único que não quis falar foi o candidato José Luiz da Atena, do PSDB. Você vê aí a imagem dos jornalistas, eles vão ficar aqui acompanhando por um telão de LED. Acabou agora a entrevista coletiva da candidata do PSB. E é daqui, desse lugar, que todos esses jornalistas vão acompanhar o debate. Aqui daqui a pouco vai abrir aqui um telão de LED para que eles possam ter toda a visão do debate. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Ari. A gente vai mudar um pouco de assunto. Os aparelhos para medir pressão arterial que ainda utilizam mercúrio não podem mais ser fabricados e nem vendidos no Brasil. Os equipamentos foram incluídos pela Anvisa na mesma resolução que já proibia a comercialização dos termômetros de coluna de mercúrio. Nas mãos, Dona Rosana segura o que já é quase uma joia da família. Esse termômetro o meu filho mais velho usou, depois foi o segundo. E depois dele, o meu neto também usou, os meus netos. O termômetro de coluna de mercúrio parou de ser fabricado e vendido no Brasil em 2017, depois de um acordo internacional para diminuir o risco de contaminação de pessoas e do meio ambiente. Resolução que esta semana foi alterada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa incluiu na proibição os aparelhos de aferir pressão, que também utilizavam mercúrio. O tempo que se decompõe, a contaminação, o mercúrio dos aparelhos anteriores, dos termômetros, em quebra, poderia também prejudicar a saúde da população. No lugar dos equipamentos com mercúrio, entraram os digitais. Existem diferentes tipos no mercado. Muita gente chega aqui procurando termômetro de mercúrio ainda hoje, exatamente por achar que o termômetro de mercúrio tinha uma precisão maior dos termômetros digitais de hoje. O termômetro digital ele funciona tão bem quanto o de mercúrio, não tem diferença de qualidade, de precisão.
Apesar de não vender mais nas farmácias, quem ainda tiver o termômetro de mercúrio em casa pode continuar utilizando sem nenhum problema. Isso porque ele assim, fechado, lacrado, não oferece risco nenhum à saúde. É importante apenas ter alguns cuidados na hora que for jogar o termômetro fora. Os termômetros de mercúrio podem ser entregues em farmácias ou pontos de coletas de pilhas. Já em caso de quebra, é preciso ventilar o ambiente e usar luvas e máscara. Recolher o material em recipiente fechado, identificar que se trata de material tóxico e entregar nos mesmos lugares de coleta. E jamais descartar o produto diretamente na natureza. Quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente pensa em tomar cuidado, né, com aonde a gente descarta esses resíduos tóxicos. Então, deixar aí esse alerta, né, para a população para que se descarte esses produtos em locais corretos. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou com o chanceler libanês sobre a situação dos brasileiros que vivem na área de conflito no Líbano. O governo brasileiro divulgou esta foto do encontro que aconteceu em Nova York entre o ministro Mauro Vieira com Abdallah Abu-Habib, chanceler libanês. Os dois fizeram uma avaliação sobre a escalada do conflito entre a organização terrorista Hezbollah e Israel. Mauro Vieira lembrou que o Brasil condenou os ataques aéreos israelenses e os impactos para a população civil libanesa e a comunidade brasileira naquele país. São cerca de 20 mil brasileiros que vivem hoje no Líbano. O ministro detalhou ao colega libanês o trabalho feito pela Embaixada do Brasil em Beirute, que presta assistência e orientação aos brasileiros que vivem no Líbano e desejam deixar o país. O aeroporto da capital segue em operação normal e é possível sair do Líbano por meios próprios em voos comerciais. Se a situação piorar, o Ministério das Relações Exteriores já começou o planejamento de uma operação para a retirada dos brasileiros da região do conflito. Eleições nos Estados Unidos. O candidato republicano Donald Trump participou de um comício em Wisconsin, onde criticou as políticas migratórias do atual governo. Já a democrata Kamala Harris foi à Califórnia para um evento de arrecadação de fundos para a campanha. Donald Trump participou nesta tarde de um comício em Wisconsin. Ele voltou a relacionar imigrantes ilegais a crimes violentos que acontecem no país e criticou o atual governo por não impedir que estrangeiros com antecedentes criminais entrem nos Estados Unidos. A visita de Trump acontece em um dos estados considerados chave na disputa presidencial, onde há um grande número de eleitores indecisos. Uma nova pesquisa divulgada pelo jornal The New York Times indica que lá, Trump e a adversária Kamala Harris estão tecnicamente empatados. Agora à noite, o republicano estará no Alabama, onde assiste a um jogo de futebol americano. Pelas redes sociais, Trump comentou o suposto privilégio que o sistema de pesquisas do Google teria dado à candidata Kamala Harris. O estudo foi feito por uma empresa de análise de meios de comunicação e divulgado nesta semana. O republicano afirmou que essa é uma atividade ilegal e espera que o Departamento de Justiça os processe criminalmente pelo que chamou de flagrante interferência nas eleições. Se não, ele vai pedir o processo nos níveis máximos quando ganhar a eleição. O Google rejeitou qualquer tipo de manipulação em favor de Kamala Harris. Esta noite, a democrata Kamala Harris estará em um evento de arrecadação de fundos para a campanha em São Francisco, na Califórnia. Ela e o vice Tim Walz devem lançar uma nova excursão de ônibus pela Pensilvânia nos próximos dias. Será depois do primeiro debate entre o democrata e o vice de Trump, J.D. Vance. Os dois ficarão frente a frente na terça-feira que vem, aqui em Nova York. Mais de 50 pessoas morreram depois que o furacão Helene atingiu o sudeste dos Estados Unidos. Estima-se que o fenômeno tenha causado danos equivalentes a até 140 bilhões de reais, segundo uma empresa americana de serviços financeiros. O furacão deixou ao menos 3 milhões de casas e comércios sem energia elétrica. Famílias perderam tudo e contam com a solidariedade das comunidades onde vivem. Alguns estados, como a Carolina do Norte, ainda enfrentam alagamentos. No Tennessee, um hospital ficou debaixo d'água e pacientes tiveram que ser resgatados pelo telhado.
E começou hoje a missão de resgate de 2 astronautas que estão retidos desde junho na Estação Espacial Internacional. O foguete da SpaceX partiu durante a tarde da base da Flórida, nos Estados Unidos, e deve retornar com os astronautas apenas no ano que vem. Os 2 deveriam ficar na estação para uma missão de apenas 8 dias, mas problemas técnicos da nave que faria o trajeto de volta adiou o voo. A espaçonave voltou à Terra no início do mês, sem os 2 astronautas. Você fica agora com o horário político. E na sequência, algumas emissoras vão exibir o debate com os candidatos à prefeitura da sua cidade. Boa noite. Boa noite.